Agora já está gravando. Tá, pessoal? Então, assim, os dados cinéticos a gente vai tirar dos experimentos, né? Então, a gente vai fazer medições de concentração, tá? Em determinados tempos, a gente pode escolher fazer a cada... aí, claro, vai depender da tua velocidade de reação, se ela é muito rápida ou muito lenta, eu posso coletar amostras a cada 10 segundos, a cada 30 segundos, a cada 5 minutos, depende da velocidade de reação. Então, a gente vai usar o reator, né? Então, ou batelada ou CSTR, com condições estáveis, né? Então, a gente precisa fazer um reatorzinho que tenha a preocupação maior é mistura perfeita, e se for um CSTR ou um PFR, que também é possível usar PFR para fazer essa modelagem, garantir uma vazão constante, né? Uma concentração constante, uma vazão constante, para ter o mínimo de interferência de pontos de erro, de pontos experimentais, tá? Então, no momento em que a gente começa a rodar a reação e vai tirando as amostras, por isso que eu acho mais interessante, até fazendo batelada, tu consegue fazer a curva, né, da queda da concentração no tempo, no caso do batelada, tá? No caso do CSTR, o que a gente teria que fazer? Teria que variar algum outro parâmetro, porque como o CSTR, né, tu tem uma taxa de reação constante lá dentro, se tu for analisar ao longo do tempo, a concentração não muda. Então, o que tu tem que fazer? Mudar outros parâmetros. Por exemplo, mudar a vazão de entrada, tá? Então, se eu mudar a vazão de entrada, o que eu vou estar mudando no CSTR? Eu vou estar mudando o tempo espacial, tá? Então, o volume do reator é o mesmo, eu mudo a vazão de entrada, eu vou ter um resultado diferente na saída. Então, para o CSTR, em vez de tirar amostras ao longo da reação, eu vou variar condições de entrada, ou vazão, ou até mesmo concentração, posso fazer o mesmo esquema do CSTR, mas variando a concentração na entrada, certo? Eu posso fazer o primeiro experimento, que, se eu não me engano, foi o caso que a gente fez a primeira planilha lá da lista 2 que eu comentei, tá? Que vocês fizeram em Excel. Então, o que tinha ali? Se eu fizer com tal concentração de entrada, eu tenho tal resultado, né? Muda a concentração de entrada, muda o resultado. E esses pontos experimentais, então, usando a modelagem do reator, né, vai ser possível, então, a gente relacionar uma coisa com a outra, né? Relacionar a velocidade de reação, a taxa cinética, com a questão do resultado ali, da conversão alcançada para cada reator. Tá? Então, aqueles vídeos que eu deixei ali no Moodle para vocês era para exemplificar isso aí, certo? São dois exemplos ali. Eu procurei um exemplo de PFR e encontrei só um vídeo em inglês, mas não tinha, assim, experimento. Até eu acho bastante interessante, né? Quando a gente faz a disciplina aqui no nosso curso de Lab 2, né? Aliás, agora não tem Lab 1 e 2, é só Laboratório de Engenharia de Bioprocessos. A gente propõe para vocês construírem algum bioreator, construírem alguma coisa, porque como nós não temos, né, se é na unidade, por exemplo, de Porto Alegre, eles têm um bioreator computadorizado, tudo bonitinho, é mais fácil fazer uma aula prática. E como nós não temos, o nosso desafio aqui que a gente coloca para vocês, né, é sempre construir alguma coisa. Então, a gente tem aí exemplos, né, e seria até bacana vocês filmarem os trabalhos de vocês, porque tem uma carência desse tipo de informação, de vídeo de práticas, de experimentos, né? Então, esses dois que eu achei bacana para poder mostrar para vocês. Aí, então, outra coisa que eu achei bacana no vídeo é que o pessoal tinha construído ali, vocês viram um espectrofotômetro caseiro, né? Então, pelo vídeo... Prof, eu até, desculpa interromper, mas eu ia perguntar, existe aplicativo de celular para medir a absorvância? Porque, É o que eu gostaria, tipo, sim, é eu o que eu não gostaria. entendi direito. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eles mediram isso? Aí depois tinha o celular lá. É tipo com a câmera? Eu entendi, assim, ó, eu procurei, assim, rapidamente, não achei ainda, mas eu vou dar uma procurada, porque eu achei muito bom o trabalho, tá? O que acontece? Eles têm ali uma luz de LED, né, um LED para fazer o fecho luminoso, e a câmera do celular, ela está capturando e medindo a intensidade luminosa, né? Então, tem algum aplicativo que faz isso, eu ainda não achei, eu vou verificar ali, mas eu vi nos dois vídeos ali que usava o mesmo aplicativo de celular, né? Pois é, muito legal. Muito legal. Eu achei muito bacana porque é mais fácil da gente entender quando a gente faz desse tipo, né? Na prática, experimental. E achei muito bacana porque vocês viram ali as curvas que eles fizeram com a questão de calibração, né? Então,
como é que tu faz a calibração nesse caso? Tu vai ter a intensidade luminosa medida, e quando tu coloca amostras de concentrações diferentes conhecidas, padrão, que vocês fizeram lá, prepararam ela, né? Então, vocês vão ter, nessa concentração é tanto de absorvância, nessa é tanto, nessa é tanto. E aí vocês fazem a calibração do equipamento, que normalmente é uma reta, tá? A absorvância em função da concentração vai te dar uma reta. E aí, quando eles fizeram, tendo essa reta, vocês, em qualquer medida de absorvância do que vocês fizerem leitura durante o experimento, vocês sabem a concentração. E aí vocês conseguem fazer esse levantamento de dados experimentais e levantar a curva cinética da reação. Que ali, no caso, eles fizeram num corante, pode ser anilina, pode ser, que é o azul de metileno, pode ser corante vermelho, qualquer corante. Que, no caso, ali eles usaram o cloro como um agente para fazer a oxidação do corante, né, degradar ele. Na minha pesquisa do doutorado, eu faço isso com corante metil-orange, tá, que é alaranjado metila, só que aí com oxidação fotocatalisador heterogêneo, que é de titânio, tá? Mas aí o que eu faço? Eu pego as amostras ao longo da reação e faço a medição no nosso espectrofotômetro de laboratório, certificado, tudo bonitinho, né? Lógico, precisa ter os dados bem certinhos. Mas para experimento de laboratório, achei aquilo ali fantástico, porque vocês aprendem duas coisas, vocês aprendem, na realidade, três coisas, né? A montar um espectrofotômetro, a entender como é que ele funciona, a montar um reator, vocês viram ali o pessoal experimentando um motorzinho lá, bem louco, jogando água para tudo que é lado, né? E depois os caras conseguiram acertar ali uma varinha que melhorava um pouco. Tentaram fazer a reação direto na cubeta para ir fazendo a medição online, também não conseguiram, tiveram que ir tirando a amostra. Aí depois o pessoal resolveu usar um motor de batedeira, né, as pás da batedeira para agitar o reator. Então, eu acho que esse tipo de experimentação é uma experimentação super rica, vocês aprendem bastante. E aí, então, reator, né, o espectrofotômetro, e levantar a curva cinética, né? Então, depois desses dados cinéticos levantados ali da concentração versus tempo, né, vocês conseguem, então, fazer o tratamento matemático desses dados usando, então, a teoria dos reatores, certo? Que é o que a gente tem, a parte teórica, então, para trabalhar, tá? Então, assim, pode ser usado qualquer modelo de reator para fazer isso. Posso usar um batelada, posso usar um CSTR, posso usar um PFR. Basta eu saber qual variável eu vou mudar para que resultado eu quero obter, tá? Então, se é um reator batelada, eu vou variar, eu vou botar o reator a funcionar e vou medir facilmente concentração versus tempo. Se eu vou trabalhar com reator contínuo, né, PFR ou CSTR, eu vou variar ou o tempo espacial dele, alterando a vazão, ou eu vou variar a concentração inicial. E aí eu vou verificar qual que é lá na saída do reator, né, o efeito que eu tenho de variação na entrada, quanto que dá no final para me ver a conversão. E aí eu consigo relacionar essas variáveis com o resultado de conversão usando a equação do reator para descobrir quanto que é o K, qual que é o expoente, né, se é uma reação de primeira ordem, se é de segunda ordem, né, se ela depende só do reagente A ou do B. Então, por exemplo, se eu tenho uma reação que é A mais B dando C, como é que eu sei se ela é realmente dependente dos dois, né? Se ela é de primeira ordem, se ela é em relação a qualquer um. O que eu posso fazer? Colocar um deles em excesso, tá? Então, se eu não me engano, um dos experimentos ali comenta que foi colocado cloro em excesso, né? Para quê? Se tu tem um reagente em excesso, mas um excesso grande, realmente, precisa de 1, tu bota 10, né, 20. Tu sabe que a concentração daquilo ali vai variar tão pouco que não vai interferir no resultado, tá? Então, para quê? Para te conseguir analisar o segundo componente sozinho, se o efeito dele é importante ou não, tá? Então, tu pode fazer, primeiro faz com reagente A em excesso, verifica os resultados, né, de variação, de reação. Depois, tu mantém esse daqui constante, varia o outro, né, então muda, e aí tu vai ver se os dois têm efeito na taxa de reação, tá? E se os dois têm efeito, bom, então eu vou ter um KCA-CB. Tá, mas é um KCA na 1, na 2, na 3, na 0,5, na 1,4, né, como vocês viram lá no primeiro exercício. Então, essa informação é que a gente precisa determinar, tá? Então, esse aplicativo aí, se alguém descobrir, já me avisa, tá? Porque eu dei uma procurada e ainda não achei, mas eu acredito Tô dando uma que... estressada.
E eu vi que foi uma universidade, na Universidade de Illinois, que fez um aplicativo em parceria com a Apple, e que eles estavam trabalhando para uma versão para o Android. Só que, assim, ele conta tudo sobre o aplicativo, menos o nome do aplicativo. Sim, sim. O artigo fala como funciona, explica tudo, mas não diz o nome. Aí eu procurei na aplicativos do telefone, mas eu não encontrei nada. Certo. Eu também dei uma procurada e achei um outro, assim, que a evolução, diz que a evolução disso aí seria tu ter o teu celular, por exemplo, e conseguir pingar uma gota na lente, tipo, a lente do celular, tu pingar uma gota da solução e tu já ter a absorvância resultado em concentração, né? Dá para fazer. Então, seria até para medição em campo, né? O cara tá lá no meio da fábrica, quer saber a concentração, se está certinha, vai lá, pinga a gotinha no próprio celular e já tem esse resultado. Mas realmente eu não achei também o nome do aplicativo, vamos continuar investigando. Mas é um aplicativo que, pelo que eu entendi, assim, ele tem que medir a intensidade luminosa, né? Então, o quanto que está a intensidade, porque o que vai acontecer no caso da absorbância, né? Porque tu pode medir a absorbância ou a refratância, né? Então, a absorbância, tu vai medir quanto que está reduzindo da luz que chega no teu sensor, né? Então, vai medir a intensidade luminosa no momento que tu bota no meio a solução, ela vai reduzir, vai absorver uma parte dessa intensidade e vai transmitir uma parte, né? Absorbância e transmitância. E aí a gente conseguiria relacionar, então, essa intensidade luminosa com concentração. Então, vamos ter que descobrir aí para fazer, quem sabe, né, um Lab 2 um experimento, ou até em química analítica, né? Para vocês trabalharem isso, eu achei bem bacana. E fica como sugestão, né, para vocês fazerem esse tipo de experimento com bioprocesso, né, que também se faz, né, assim como vocês viram ali, foi a degradação de um corante, e isso é muito rápido ali, em questão de uma hora tu faz um trabalho desses. Mas no caso do micro-organismo, né, como é que vocês levantam a cinética do micro-organismo, tá? Porque daí, eu preciso dimensionar um fermentador, tá? Para dimensionar o fermentador, eu preciso conhecer a cinética do micro-organismo. Então, o que eu faria? Eu vou pegar o fermentador de laboratório com condições controladas, né? E vou, a cada tanto tempo, coletar a amostra e vou verificar a concentração posso acompanhar, por exemplo, a concentração de sacarose, se o meu objetivo é verificar, né, a taxa de consumo do substrato. Posso verificar a concentração de células, né? Então, se o meu objetivo é verificar a cinética de crescimento do micro-organismo, eu vou medir a concentração de células, né, em vários momentos. Ou se eu vou determinar, por exemplo, a taxa de produção de um produto, né, então posso ter, por exemplo, um fermentador contínuo ali, em que eu tenho um produto sendo produzido pelo micro-organismo, e aí eu meço a concentração dele, né, então tem várias possibilidades aí para vocês fazerem experimentos, né, levantando cinética, acho que é bem bacana. Prof, para quem tem Android, que não tem pro meu, tem um aplicativo, eu não sei, porque tá todo em inglês a descrição, mas ele chama Spectrometry, em inglês assim mesmo. Talvez de repente é esse, então. já tenha. Tá certo. Porque tá pelo Google Play. Tá no Android, no caso. Eu tô olhando pelo celular e mexendo pelo computador, mas eu posso mandar um print da tela no grupo. Isso, manda lá pra gente dar uma pesquisada, daí eu já verifico se funciona. Porque esse tipo de experimento consegue, se tu conseguir medir com o celular, vocês conseguem fazer até em casa isso aí. Né? Pode ser um corante alimentício, água sanitária, todo mundo, né, tem, ainda mais hoje em dia, com a história do Covid, todo mundo tem água sanitária. E aí fica fácil da gente fazer, porque a grande vantagem dos corantes é que a gente consegue medir a absorvância relacionada diretamente à concentração de forma bem fácil. Né? Então, bem bacana. Tá? Então, manda lá para nós e a gente dá uma pesquisada, pessoal. Vamos se ajudar a procurar, porque eu achei bem legal a proposta. Tá? Bom, que mais? Bom, então agora vamos ver a parte teórica, né? Vamos puxar um pouquinho da teoria. Como eu falei para vocês, essa parte está no capítulo 3 do Livenspiel, no capítulo 5 do Fogler. Eu consegui achar mais um livro que é referência, que a gente usa muitos exercícios dele, que tem muita lista de exercícios, tem exercício dele, que é o Schmall, Martin Schmall, tá? Eu vou mandar depois ele para vocês também. É um livro bem interessante, bem bacana também,
tá? Então, esse material tem muita coisa do Schmoll. Aquela apostila que eu mandei o link para vocês, que ficava mais fácil ali, para vocês acessarem direto, também é tudo baseado se vocês pegarem Schmoll, é tudo tirado ali, tá? Deixa eu só passar, então, aqui a compartilhar a tela com vocês. Bom, então, essa parte teórica, pessoal, o que é mais? É para a gente entender como é que faz a modelagem das equações para relacionar os dados experimentais, né, com a questão do tipo de reator que a gente está usando, tá? Então, para que serve isso, né? Para a gente fazer aquilo que é importante para a engenharia do projeto, né? Eu preciso determinar o tamanho de um reator, como a gente está vendo na disciplina. Para dimensionar isso, eu preciso da cinética, e se eu tiver os dados cinéticos já publicados, show de bola, está pronto, né? Só preciso usar aquilo que está publicado. No máximo que eu vou precisar, de repente, é fazer alguma correção para alguma temperatura diferente que eu for usar, mas se eu não tiver esses dados publicados, eu preciso levantar essa cinética, né? Descobrir qual que é o K, qual que é o expoente lá dos parâmetros, até mesmo o modelo, porque a gente tem trabalhado até agora com modelos de reações elementares, mas a gente já viu que tem reações que são não elementares, e no caso de vocês específico, que trabalham, né, muito com a parte de micro-organismos e enzimas, não são elementares, são reações que têm outra modelagem, tá? Então, vai ter que levantar, né, eu estou fazendo um estudo de um micro-organismo que vai me gerar um bioproduto, e eu quero dimensionar um reator para fazer, né, esse negócio acontecer. Bom, aí vocês vão ter que levantar essa cinética, tá? E usando os modelos tradicionais que são para micro-organismos ou, no caso, enzimas, tá? Então, geralmente a gente faz esse estudo em reator batelada, como eu falei para vocês, isotérmico, né? E quanto mais parâmetros a gente conseguir controlar, melhor, né? Então, assim, experimentalmente, ali no videozinho do pessoal, né? Eles estavam lá com o reator batelada, a reação acontecendo, mas não tinha nenhum controle de temperatura, certo? Então, o correto é acompanhar a temperatura, ver se ela vai ter oscilação ou não, o ideal é que não tenha. Então, para laboratório, né, os reatores, que nem eu disse assim, o de Porto Alegre tem um bioreator para isso, por exemplo, é totalmente microprocessado, ele tem um trocador de calor, ele garante a temperatura constante, a vazão de entrada, ela é constante, regulada por uma bomba com controlador, né, então tem toda uma série de pH, né, o controle do pH é medido, monitorado, tá, assim como outros parâmetros, então não pode ter muita variação, a gente tem que ter o mínimo de variação possível, tá? Mas claro que após fazer um Becker a reação, dá para fazer, né? Se a reação não for muito exotérmica, melhor, mas se ela for exotérmica, larga num banho de gelo para tentar, né, controlar, mas é necessário então ter esse reator batelado isotérmico, tá? Mas também pode ser, então, feito num PFR, né, e num CSTR. Qual é a dificuldade de fazer um CSTR? É tu garantir as vazões, né, e manter ele estável, tá? E num PFR é a mesma coisa, mas é possível também, ok? Quando é que a gente usa, no caso de PFR, CSTR, é mais quando são reações heterogêneas que envolvem sólido e líquido, que daí já fica mais difícil tu conseguir coletar no batelada. Às vezes é mais fácil, por exemplo, um reator PFR, que é um tubo de leito fixo. O que é um PFR de leito fixo? É a tubulação que dentro dele tem um catalisador sólido, poroso, em que o fluido passa ao redor desse material poroso e sai do outro lado. Então, eu não consigo fazer isso num batelada, eu preciso fazer num PFR, né? Então, esse sólido poroso pode ser, por exemplo, um carvão ativado que tem algum material aderido. Pode ser pedrinha de rio com alga, com alga aderida, né? Pode ser cerâmica com recobrimento de algum catalisador. Então, seria isso, tá? Então, nesses casos, é melhor fazer um PFR, tá? Mas, para a bancada, assim, mais prático é fazer um batelada, ok? Aqui. Bom, a gente vai determinar, basicamente, a constante da taxa de reação, certo? Então, precisamos medir a temperatura, sempre relacionando a temperatura. E aí, se eu faço o experimento e determino K numa temperatura e quero saber, né, a energia de ativação da reação, o que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo experimento em outra temperatura, vou fazer todo o processo de novo, vou encontrar outro K, né?
Então, vocês já sabem o caminho, tá? Usando a equação de Arrhenius, né? Então, determina o K numa temperatura, determina o K na outra temperatura, beleza, já tem a energia de ativação definida ali. Que mais? Então, existem alguns métodos, tá? O Levenspiel traz 4 métodos tradicionais, o Fogler também traz mais alguns, né? O Fogler, a versão que eu tenho, é um pouco mais moderna e ele já usa um pouco mais a computação, né? Ele já usa um pouco mais o MATLAB, já traz alguns algoritmos, então ele é um pouquinho mais moderno. Mas a metodologia, né, é sempre a mesma. Então, a gente vai ter ali o método integral, tá? O método diferencial, a gente vai ver também o método da meia-vida, né? Que são os mais tradicionais de se utilizarem, tá? Então, no método integral, a gente tem uma vantagem que é uma solução analítica, e no método diferencial, a solução ela é numérica ou aproximada. O que significa isso, né? Se eu pegar a equação do reator batelada, por exemplo, eu tenho lá que, né, o tempo da batelada é o CA integral de 0 a x, papapá. Beleza, eu tenho a integral, né? Então, o método da integral, eu meço o tempo de batelada que deu tanto de conversão, e aí vocês vão fazer aquilo que vocês fizeram, por exemplo, nos exercícios, né? Só que daí, nos exercícios, vocês tinham o K e vocês tinham, ou no caso não tinham o K, mas tinham a ordem da reação, né? Se tu tem a ordem da reação, o que tu vai fazer, né? Tu vai botar o modelo cinético com CA0 em função do X, e aí tu resolve a integral de forma analítica em função do X, né? E aí, eu tenho X, eu descubro o K, ótimo. Seria mais ou menos isso, tá? Então, o método integral, ele está baseado, né, nessa questão da solução analítica a solução analítica do modelo da taxa de reação, para que a gente possa relacionar, então, os dados, tá? Bom, então, de qualquer forma, o que a gente precisa é dados experimentais para fazer esse ajuste das curvas. Então, esse método integral, né, é um método, digamos assim, utilizado com mais frequência, né, quando a ordem da reação é conhecida ou quando tu tem uma suspeita muito forte. Eu acredito que a ordem é a segunda ordem, eu acredito que seja a terceira ordem, eu tenho um modelo aproximado que tu já entende que vai chegar próximo daquilo ali, tá? Para a gente, então, calcular o K e a relação do K com as temperaturas, né, para achar a energia de estimação. Então, seria o método mais fácil para isso, certo? Então, esse método integral seria o quê? Pegar um modelo cinético que a gente acredita que a reação seja, né? Então, eu até tem um exercício lá do livro que diz assim, teste os dados experimentais com uma cinética de primeira ordem. Agora, teste a cinética de segunda ordem. Qual delas teve maior ajuste, né? Então, tu tem a possibilidade de testar e verificar se alguma delas chega mais próximo. No exercício do que vocês entregaram lá do Excel, se vocês se lembrarem, a ordem deu 1.4, acho que foi isso. Alguém lembra? Acho que era 1.4. Então, acho que assim, era... Desculpa, eu lembro de 1.15, alguma coisa assim, 1.14, mas acho que não faz muita diferença. Isso, 1.14, mas assim, até 1.14 é melhor até para chegar perto do que eu ia falar. Se vocês chutassem a ordem da reação como 1, o resultado será que ia ser tão diferente? Né? Então, ali, vocês acharam 1.14, mas que ordem mais estranha, o número quebrado, né? O KCA é elevado a 1.14. Se eu botasse esse RA igual a KCA elevado a 1, será que ia fazer muita diferença? Então, às vezes, o que se faz é isso. Bom, eu não tenho dados suficientes para achar o 1.14, o que eu vou fazer? Eu vou testar a cinética de primeira ordem. Se ela descrever bem os meus dados, eu posso dizer que ela é de primeira ordem. Bom, se não deu certo primeira ordem, eu posso testar de segunda ordem, né? Eu posso testar de terceira ordem, ou a primeira e a segunda não ficou legal, então vou chutar 1,5, né? A ordem 1,5. Então, é possível fazer esses chutes, né? Então, tu vai admitir que a reação tem uma ordem conhecida, que vocês sabem quanto que pode ser inteira ou fracionária, e aí vocês vão escrever essa taxa de reação na forma como vocês acreditam que ela é, tá? Então, se vocês assumirem, por exemplo, uma ordem inteira, vamos falar, eu estou dizendo que o RA é igual a KCA-CB, e vou dizer que é KCA0 na N função de XA, né? Então, aquela questão do XA em função de XA.
E aí eu vou testar, vou jogar isso na equação do reator e vou verificar se bate a informação. Tá? Então, vocês vão escolher o sistema, né? Se vocês vão fazer, tem os dados experimentais de um reator batelada ou de um reator contínuo tubular, tá? Em ambos os casos, então, vocês vão substituir a expressão da taxa, né, lá na equação, vão colocar a equação da taxa que vocês chutaram, tá? Para que a gente possa testar, né, e verificar os dados. Então, eu vou trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar com tempo espacial, né? Então, é mais fácil eu trabalhar com tempo, porque o volume do reator, ele vai ser conhecido, né, do experimento. E a vazão também vai ser conhecida no caso do tubular. Então, vocês vão pegar aquela equação e vão trabalhar ou com o tempo da batelada ou com o tempo espacial, certo? Que daí é o que vocês vão estar variando para verificar o resultado. E aí vocês vão buscar, então, a solução matemática, né? Então, a solução da integral, o que é uma integral, né? Vamos lembrar, integral é a área abaixo da curva, é o somatório das áreas dos pequenos dx, certo? Então, o que eu teria que plotar para achar a área da curva? Bom, qual é a minha equação aqui que está dentro da integral? É 1 sobre k, CA0 na n, função de xa. Então, se eu plotar essa função 1 sobre essa função de xa aqui, porque eu sei que k é constante, vem para fora, eu sei que CA na n vem para fora, né? Eu vou ter uma curva, tá? E o xa. Então, isso daqui é o que a gente vai plotar. Então, a integral disso aqui, né, é a área abaixo da curva, certo? E aí, o que vocês podem fazer, então? A área abaixo da curva é igual à integral representada naquela equação, né? Então, a gente pode fazer a função de xa para cada valor de xa, né? Então, a gente vai ter uma equação linear. Então, se eu plotar o tal vezes o CA0K vai ser igual a essa função do xa, tá? Então, se eu pegar essa função de xa e plotar versus o tal, eu vou ter os pontos experimentais, vou ter um ajuste de uma reta, tá? E aí eu sei que a declividade dessa reta é o CA0 elevado a n menos 1K, tá? Então, por que n na CA0 na n menos 1? Vamos lembrar da integral aqui, ó, tá? Eu tenho CA0 aqui fora. No momento em que eu puxar aquele CA0 elevado a n aqui para baixo, K, CA0 elevado a n aqui para baixo, CA0, eu vou cortar o de cima com um dos de baixo, e aí vai ficar CA0 elevado a n menos 1. Daí que surgiu, então, essa função, né, do tal CA0 elevado a n menos 1 vezes o K, que estaria embaixo lá, né, vai ser igual, então, à função de xa. Numa função linear, numa equação linear, tá? E aí, então, o que eu pego? Os pontos experimentais, faço a análise de regressão, né? Podia fazer manual? Podia, né? Tem as técnicas para descobrir a equação da reta manualmente, mas ou a gente, né, usa a calculadora, ou usa o Excel, usa qualquer programa que faça esse tipo de análise, né? E aí eu vou ter, então, o CA0K, CA0 elevado a n menos 1K, e aí eu consigo descobrir o restante, né? Então, a gente vai ter uma função linear, tá? E aí, a quarta etapa, então, é verificação dos pontos experimentais, né? Então, os experimentos nos dão, então, essa medida de concentração em função do tempo, ou concentração em função do tempo espacial, tá? Para uma determinada temperatura constante. A gente calcula, então, as conversões, né? Então, por exemplo, eu vou pegar um reator batelada, vou a cada 30 segundos, eu vou medir a concentração. Então, eu sei que no tempo de 30 segundos, o meu X alcançou a concentração que eu tenho em 30, né? Relacionada à inicial, calculo X, e aí eu tenho tempo X, né? Uma relação entre o tempo de reação, vou ter uma tabela de tempos diferentes de reação, momentos diferentes da reação, e o X alcançado, tá? Então, no caso do CSTR, vai ser a mesma coisa, eu vou variar a vazão, eu vou ter dados de tempo espacial versus concentração na saída, e aí eu consigo descobrir a conversão, aí eu relaciono, então, tempo espacial, conversão, tá? E, então, com esses dados, a gente consegue encontrar a função do xa
e finalmente a constante cinética K, né? Então, se eu acho essa função no XA e eu conheço meu CA0, eu vou descobrir, e eu chutei um expoente, né? Lembrando que nesse caso aí a gente está testando curvas, então eu vou testar modelo de primeira ordem, meu N é 1, meu CA0 é tanto, eu já acho K. Testar o segunda ordem, né? Meu N é 2, com esse N2 eu acho K, tá? Então, se esses valores experimentais estiverem sobre a reta, a gente pode concluir que o modelo foi correto, né? Senão, a gente teria que escolher outro modelo e testar tudo de novo, tá? Então, esses dados aqui, o que esses pontos mostram, né? Ó, os pontos experimentais azuis fazem uma dispersão ali que dá uma reta, mas se eu considerar os pontos vermelhos, já está errado. Então, significa o quê? Como é que eu vou saber o quanto está certo ou errado? Fazendo aquilo que vocês fizeram lá no Excel, naquele exercício. Eu vou verificar a equação da reta e vou verificar o quê? O que é importante nesses casos? O R ao quadrado, tá? Que é a questão da dispersão. Então, eu verifico lá, eu peço para o Excel para mostrar a equação da reta e para mostrar o R ao quadrado. E aí ele vai me dar o R ao quadrado, deu 0,7. Tá ruim? Deu 0,6, tá péssimo. Ah, deu 0,9, tá mais ou menos. Ah, deu 0,99, tá perfeito, né? Então, quanto mais próximo de 1 esse meu R quadrado, significa que os pontos estão mais dentro, né? Com menor dispersão, estão ajustando melhor a minha reta, tá? Então, assim, a vantagem do Excel, por que eu acho bacana o Excel? Porque tem duas maneiras de fazer. Tem quem fez o exercício aquele dessa forma, fazendo esse cálculo, tentando fazer a linearização, que a gente chama, né? Linearizando a curva para fazer esse modelo da reta. Ou, no caso do Excel, ele é muito bom porque ele tem, assim, ó, ele tem vários modelos além da reta, então tu pode tentar ajustar uma curva de potência, que é o que vocês fizeram ali. Se eu ajustar uma curva potência, eu vou ter o KCA elevado a N e ele vai automaticamente me buscar o N, me buscar o K, né? Mas tem outros modelos ali que eu posso testar também, polinômio. Pode ser um polinômio? Pode, né? Então, posso ajustar a reta, os dados experimentais num polinômio. Posso testar diferentes modelos de equação ali. Até mesmo, eu não me lembro se no Excel tem, mas alguns programas têm a possibilidade de tu dar um modelo, né? Então, se tu tem, por exemplo, se não me engano, na estatística, agora eu não me lembro qual é o software, mas tu dá o modelo que tu quer testar para fazer o ajuste, né? Tá? Então, se os dados estiverem dentro da reta, tu sabe que o teu chute inicial do teu coeficiente lá, o N, né, o teu expoente está correto, e que o K tu pode considerar esse. Se der um ajuste errado, né, se der muito fora, a gente vai chutar outro modelo, volta lá no início, né, pega outro modelo cinético para colocar aqui, tá? Então, vamos supor, vai ser KCA CB, né? Vou chutar expoente 2, vou chutar expoente 3, e aí eu verifico qual deles me dá um ajuste melhor. E aí eu vou selecionar, né, o modelo aquele que deu o ajuste mais correto, tá? Então, esse é o método integral aí, que ele é bem fácil de ser usado, é bem simples, ok? Em relação ao método integral, pode falar. Eu mandei lá no grupo, eu descobri um aplicativo, eu fiz um teste com suco de laranja e com água. Aparentemente ele funciona porque deram coisas diferentes. Mas ele dá até o gráfico, ele dá o X, o Y no gráfico. Aí quem quiser se aventurar, eu mandei lá. Bacana. Isso aqui que tu pode fazer, pega o teu suco e dilui na metade. E vê se vai dar metade da intensidade. Ai, é que agora vai ser meio complicado. Não, tranquilo. Mas é para te tentar depois. Mas aí o que vocês podem fazer? As diluições para ver se bate certinho, entendeu? Aí eu vou pegar meio copo do suco, meio de água. Depois eu vou pegar esse que eu diluí metade, vou diluir mais metade. E aí tu vai reduzindo a concentração e verificando se isso vai... Que nem a gente está vendo aqui, se esses pontos vão fechar numa reta. Né? Então é bem isso aí, bem legal. Tá? Claro que tem variações experimentais que vocês têm que procurar excluir, que nem assim o celular, o que o pessoal fez ali no experimento, né? Uma caixa de papelão bem fechadinha, vedada com fita isolante, totalmente escura, para não ter interferência na intensidade luminosa. Tá? Também tem o material, eu estou medindo numa garrafinha, né? O próprio vidro, né? O próprio vidro pode dar interferência, o tipo de vidro usado.
mas bem legal. Tá? Então, assim, em relação ao método integral, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? A princípio, não, prof. Então, tá. Vamos ver o próximo método. Aqui tem, na sequência, tá? Ele só está mostrando o modelo, então, que fica, tá? Aplicação do método integral para uma equação reversível de volume constante, né? Como que fica modelo cinético de primeira ordem? O que é isso aqui? É a resolução da integral, né? Então, ele só está fazendo a resolução analítica da integral. Então, o tal CA0, né, sobre KCA0, 1 menos x aqui, o dx sobre isso aqui, o que é? É o resultado da integral neperiana de 1 menos x, tá? É resultado analítico da integral, igual ao K tal. Então, ele só está mostrando que o resultado analítico tu pode usar. Então, o que tu vai fazer, né? Tu vai plotar para diferentes tempos, né, o neperiano de 1 menos x alcançado, tá? Mesma coisa aqui para o modelo de segunda ordem, né? Então, ele aplica o modelo de segunda ordem, tá? E aqui o M, lembrando que é o mesmo θ lá, que é o CA0 sobre CB0, aliás, CB0 sobre CA0. E aí ele, então, mostra, né, como é que fica o resultado para uma equação de segunda ordem. Então, o resultado, a expressão analítica da solução da integral para a cinética de segunda ordem ficaria esse modelo aqui, tá? Então, é isso que o material mostra aqui, certo? Então, digamos assim, a primeira e a segunda ordem já tem as equações prontas? Tem, né? Pode usar direto aqui. Mas eu gosto sempre que vocês façam pela calculadora, por quê? Porque aprende a desenvolver e não fica atrelado só aquelas, né, padrão, vocês têm possibilidade de calcular para a cinética de qualquer modelo. Então, aqui está falando também, né, em relação à segunda ordem, né, quando eu tenho 1 para 1, aplicação do método integral, tá? E um exemplo, né, então esse exemplo aqui, o que ele está mostrando? A aplicação do método integral, só que aí a única diferença do que a gente vinha fazendo é que, em vez de medir concentração, como é uma reação em fase gasosa, ele está medindo a pressão do gás, né, a pressão parcial. Aliás, a pressão total ele vem acompanhando, né? Então, tu tem ali uma cinética de A para 4R, né, com 50% de inerte, né? Então, ali diz assim, não se sabe se a reação é de primeira ordem ou de segunda ordem, mas ela é inteira e reversível, né? Então, o cara já está chutando que é inteira, e aí pede para testar e mostrar essa diferença, tá? Então, a reação é feita numa temperatura constante, e aí se mediu a pressão final de 10 atm, tá? Que ficou constante. Então, observamos que após 8 minutos, a pressão total foi de 8 atm, tá? Então, se a pressão permaneceu constante, o que vocês acreditam que aconteceu ali? Qual é a conversão alcançada? Tá? A gente pode verificar, né? Então, a gente vai ter ali a pressão inicial, que é conhecida, tá? Então, mediu-se a pressão final das ATM, que ficou constante, observando que após 8 minutos a pressão total foi de 8 ATM. Então, tu não tem a pressão no tempo zero, ele não deu, ele deu a pressão de 8 ATM em 8 minutos, e 10 ATM no final que ela ficou constante. Quando é que ela fica constante? Quando a reação praticamente terminou, né? Então, usando os dados, assim, então ele, de vez de medir, a única diferença é que, de vez de medir concentração, ele mediu a pressão do gás. Então, a gente tem aquela correlação, então, da pressão do gás, que é a pressão parcial. Então, de vez de escrever CA igual a CA0 menos CA0 x, né? Para depois escrever CA igual a CA0 1 menos x, ele escreveu a mesma equação, só que na forma de pressão, tá? Então, parece que é coisa diferente, mas não é a mesma coisa. A pressão em qualquer momento vai ser o PA0 menos o alfa sobre o delta V, que aí tem variação de volume, né? No caso do PFR, então tem que lembrar que tem a questão da variação de volume. Pressão menos pressão inicial, tá? Então, delta P. Nesse caso, então, a pressão do A é zero, né? Então, o que ele está dizendo? Se a reação terminou, né? PA0 é 0,5, porque ele diz que tinha 50% de inertes.
e o alfa sobre o delta V é 1/3, porque é a questão dele vai passar de 1 mol para 4 mols, né? Então, vamos lembrar, 4 menos 1 sobre 1, 3. Tá? Então, a redução dele vai ser 1/3. Então, quando a pressão for 10 atm, a gente vai ter uma pressão P0 de 4 atm. Tá? Então, porque a gente sabe que ele vai ter aquela progressão. Então, aqui é só para mostrar, então, como que ele usa os dados experimentais, tá? Então, com esses dados, a gente vai calcular a conversão após 8 minutos. Então, a conversão vai ser o quê? PA0 menos PA sobre PA0, tá? Então, ele faz aquela relação e acha um X de 0,67. E aí, ele pede para testar, né? Considere, teste se a reação é de primeira ou se é de segunda ordem. Então, se tu testar de primeira ordem, tu já sabe que o modelo cinético vai ser, né, para aquele caso ali, menos dependendo de 1 menos x igual a KT. Então, se tu plotar os dados dx, né, versus tempo, né, então a gente tem, na realidade, 2 pontos só, isso daí é fácil para dar uma reta, né? Então, a gente tem a condição inicial, tempo 0, 4 atm, e tem a condição no tempo de 8 minutos, conversão 0,67. Então, nesses 2 tempos, eu já consigo uma reta. E aí, foi encontrado um K de 0,11. Tá? Então, tem que botar esses 2 pontos e achar reta. E para testar para a segunda ordem, então vai ser a mesma coisa, só que daí o modelo, de em vez de ser esse aqui, né, dependendo de 1 menos xa igual a KT, vai ser esse aqui, XA sobre 1 menos XA igual a K, CA0T. CA0 conhecido, então, né, então a gente pode calcular o CA0 em função da pressão, tá? E plotar, né, o que eu tenho que plotar nesse caso aqui? Vou plotar a função do XA, que é XA sobre 1 menos XA, com esses 2 pontos, e o tempo, né? Então, eu vou encontrar que a declividade da curva vai ser 1 sobre KCA0, né? E encontro, então, né? Ou ploto o contrário, né? Posso fazer... Não, tá certo, isso. Vou plotar essa função e vou achar o coeficiente angular como sendo KCA0. Aí, se eu conheço a 0, eu acho K. Então, esse K aqui deu para a segunda ordem 2,74. Então, os Ks são bem diferentes, né? Então, na realidade, apenas com esses 2 pontos, não tem como saber se está certo ou está errado. Porque 2 pontos, o R ao quadrado, no primeiro caso, né? Tanto na primeira ordem quanto na segunda ordem, se eu só tenho 2 pontos, sempre vai ser uma reta. Então, com esses 2 pontos, não é possível analisar. Eu teria que ter pelo menos mais um experimento para verificar qual dos 2 modelos, né, daria o R ao quadrado melhor, né? Então, nesse caso aqui, não, só com 2 pontos seria impossível analisar, tá? Então, vocês viram que dá um K bastante diferente, né? 0,11 aqui, 2,74 aqui, mas teria que ter mais experimentos, mais dados experimentais para a gente conseguir definir se realmente a primeira ordem ou a segunda ordem, tá? Bom, então aqui, as reações, a gente tem que lembrar, né, tem diferença, né, se a gente tiver com expansão de volume, né, ou com contração de volume, tá? E lembrar que precisa aplicar isso aqui, tá, no cálculo da reação. Então, o modelo tem que ter, lembrando que tem que ter em função lá do epsilon, tá? Naquele primeiro modelo, exemplo que mostrou ali, ele já calculou, baseado em como ele estava calculando em função das pressões, ele já usou automaticamente isso aí. Então, tem que lembrar que o modelo cinético que a gente vai usar aqui para fazer o resultado da integral não é igual se eu tiver expansão ou contração, né, do que se eu tiver um volume constante. Tá? Então, só lembrando isso aí. Mas, claro, no caso do epsilon ser 0, né, a gente vai ter igual se fosse volume constante. Bom, tá, aqui só basta as equações, né, mas é tudo tratamento matemático ali das equações. Então, para fazer, resolver esses problemas, né, o que a gente precisa saber? Primeiro, né, chutar os modelos que a gente acha que a cinética é a ordem da reação, desenvolver a matemática, ou seja, fazer o cálculo da integral, o cálculo analítico da integral, obter a expressão do resultado da integral, e pegar com esses dados,
os pontos experimentais, plotar e fazer o ajuste do resultado ali, ver se bate, né? Porque daí a gente encontra uma equação e dá para modelar essa equação em função de uma reta, né? Que nem tá aqui, e verificar se bate ou não bate os pontos, tá? Bom, então é isso aí. Então, todo o resto que tem aqui, pessoal, é só a questão da modelagem matemática. E aqui mostra, por exemplo, né, para uma reação de segunda ordem, com expansão de volume, o tamanho da equação, a expressão, o que que muda, né? É a expressão do f de x(a). Olha o tamanho desse f de x(a) aqui, né? Por isso que eu digo assim, a questão de tabela dos resultados das integrais, será que ele vai ter todas as possibilidades? O Levi-Spitz, se não me engano, traz essa tabela bem tranquilo. O Fogler também. Mas é mais fácil, a gente pode muito bem botar na HPI, ela também vai te dar a expressão, tá? Então, a equação aqui é bem grande. Ok. Então, aqui tem um outro exercício, né, que mostra, no caso, com expansão, né, de número de moles, numa reação em fase gasosa com inertes, tá? Como é que funciona essa mesma modelagem, tá? Então, a questão da modelagem principal aqui está o modelo para o reator tubular, equação do reator tubular, coloco a minha expressão de segunda ordem que vai ser testada, o KCA0², na forma de, né, CA0 em função de x, lembrando que tem um epsilon aqui, né, então tem expansão de volume, a equação fica desse tamanho, e o resultado da expressão fica aquela mesma que a gente tinha visto ali antes. Tá? Com M igual a 1, que seria concentrações desse problema aqui, são concentrações equimoleculares de... aliás, desculpa, é só o A, então por isso. Não tem componente B, é CA0². Então, a gente vai poder calcular a conversão baseada, né, no fluxo de saída, tá? Então, se eu medir, né, no caso do reator tubular, o que eu vou fazer? Eu conheço a concentração de entrada, e aí eu vou medir a concentração de saída. E aí, então, com isso, logicamente, eu tenho concentração de entrada vezes a vazão, né? Entrada e saída, eu posso relacionar isso, então, com a conversão, né? Direto. Encontro a conversão, tá? E aí, o que está mostrando essa expressão aqui que é importante? É como eu falei, eu posso, de repente, medir isso em função da concentração de A, eu posso medir a concentração de A, ou eu posso medir a concentração do produto, ou eu posso medir, né, nesse caso aqui, o produto R, ou eu posso medir a concentração do produto S. Tá? A questão da conversão vai estar relacionada, lembrando, né? Certo? Por quê? Porque nesse exercício aqui, ele deu o resultado... Ó, essa reação, fluxo de saída de R. Então, o que ele deu nesse caso aqui? Ele deu a vazão do fluxo do produto saindo. Então, por isso que ele fez essa correlação aqui para achar o X de A. Tá? E aí, se aplica, então, os dados que foram dados do problema, né? Então, se ele deu F de R e eu acho F a 0, né? Uso na expressão lá na expressão do reator, tá? Descubro, então, o tal, né, que eu conheço o volume do reator e conheço a vazão, certo? Então, aqui ele calcula o epsilon, e aí nem mostra aqui, lógico, porque isso aí tem que ser feito no Excel, por exemplo, né? Então, para o XA01, aí tu faz todo levantamento da reta, né, dessa expressão aqui, e encontra a relação. Vou plotar o tal em função do CA, vou plotar essa expressão aqui, ó, tá? Uma tabelinha que tenha diversos tal, diferentes x's. E aí eu vou encontrar quem? Eu vou encontrar o K conhecido, porque o epsilon é uma constante conhecida, né? Então, a gente só vai fazer essa função de XA e o tal, ok? Com isso, a gente encontra o K. Tá? Então, o que muda? Aí ele fala ali, se for um PFR, o que muda se for um batelada? Né? O mesmo exercício feito no batelada. Bom, muda a expressão do reator, só isso, né? Lembrando, só muda o modelo da equação do reator. Tá? O resto... E, claro, se for batelada, volume constante, nesse caso, epsilon é 0, então fica aquele modelinho mais tranquilo. Certo? Então, esse seria o método integral, né, que a gente tem para encontrar os parâmetros cinéticos, tá?
O outro método que a gente tem, e que também é um método fácil, é o método de meia-vida, tá? Então, a gente pode verificar, por exemplo, quando é que vale a pena usar o método de meia-vida, né? Quando tu tem processo com reações não bem definidas, né? Tu não sabe exatamente o que está acontecendo lá dentro, quais são as reações que estão acontecendo, né? Que podem estar ocorrendo outras reações elementares ou intermediárias que não são, né? Que no caso seria aquele modelo que não cabe lá o modelo elementar, né? Tá? Que não consegue classificar naquela questão dos elementares, né? Então, assim, é o que tu poderia usar. Então, usualmente adota esse critério de meia-vida, que seria, né? Considerando aquele tempo de meia-vida. Então, a gente vai medir o tempo que leva para a concentração do meu reagente chegar na metade da concentração inicial, né? Faço essa medida de tempo de meia-vida. Que eu sei que o x é igual a 0,5, né? Então, meu x é 0,5. Tá? Então, assim, se a gente for analisar, não é muito diferente do que tem antes, né? Tu só vai ter o x definido já e tu vai medir até chegar naquele x de 0,5. Então, a gente tem o modelo cinético RA igual a KCA na N, a gente não conhece o N, né? E o K, então, é a constante aparente, o N é a ordem aparente. Então, a gente não conhece nem o K nem o N. No método integral, qual é a diferença? Eu chutei o N. Eu fiz a modelagem e joguei dentro da integral, conhecendo um N que é o que foi suposto, né? Então, a gente vai modelar o reator batelada, né, a volume constante, tá? Colocando aquela função ali do KCA elevado a N. Então, o N aqui é desconhecido, tá? E aí eu vou fazer a modelagem sem fazer aquele negócio do CA0, sem tirar o CA0 para fora, nada daquilo. Eu vou deixar como está ali, CA elevado a N, tá? E aí eu posso escrever CA0, mas aí eu tenho que lembrar que a conversão, então, né, vai ser o CA elevado a N, 1 menos N, tá? Menos o CA0 elevado a 1 menos N, certo? Vai ser igual a N menos 1 KT. Da onde saiu isso aqui? Do resultado analítico da integral, tá? Então, se eu resolver a integral DC sobre KCA na N, que é aquela questão, K é constante, mas, né, faz parte ali também é incógnita, não tem o número dele, mas eu posso botar ele para fora. E o CA na N, eu vou descobrir a integral de um dx seria de um CA elevado a menos 1, né? Então, seria isso aqui. Então, assim, essa equação, essa 3614, ela é o que? É o resultado algébrico, né? Do resultado dessa integral aqui. O que eu tenho, né? O Ka é uma constante. Então, ele, mesmo não sendo conhecido, ele pode passar para fora, ele é uma constante. Aí eu vou ficar com a integral, e aqui eu tenho a integral, a única diferença é que, de vez de trabalhar com XA, eu estou trabalhando direto com CA, tá? E aí, então, eu só não troquei a variável, então, de vez de ficar dxa, vai ficar dca. E aí, os limites da integral vai ser CA0 e CA, certo? Então, a gente vai ter o dca sobre KCA na N. E o que é isso aqui, né? CA na N vai ser igual a CA 1 sobre CA na N, na realidade. Então, eu vou ter, então, CA elevado a menos N, certo? Então, lembrando disso. Então, quando eu resolvo a integral disso aqui, fica com essa expressão aqui. Então, porque é CA limite superior menos limite inferior, né? Então, a integral, o resultado daquela integral é CA na 1 menos N, certo? Então, vai ser o CA e o CA0, limite superior e limite inferior. Tá? E aí, vai ficar, então, sobre N menos 1, e esse sobre N menos 1, então, vem multiplicando aqui o tempo. E aí, se a gente olhar, a gente fica com a mesma questão de uma função que dá uma reta, né? Então, esse daqui é o f de XA, vai ser igual a N menos 1 KT, né? Então, dá uma reta também. Então, o que a gente vai ter nos experimentos, né? A gente vai ter duas incógnitas, que é o N e o K, e eu vou ter duas coisas conhecidas. Eu sei quanto que é o XA quando eu tenho o tempo zero, é zero,
E se aí quando eu tiver o tempo de meia-vida, né? Com aquele tempo de meia-vida, eu sei que o x é 0,5, tá? Então, a gente faz essa medida, né? Se usa o tempo de meia-vida, mas na realidade tu pode usar qualquer tempo conhecido, certo? É que quando tu faz tempo de meia-vida, tu pega só 2 pontos, pega o ponto 0, ponto 0,5x e ponto, e deu. Mas pode fazer na realidade com mais, certo? Então, a solução, ela, nesse caso, né, tu tem duas incógnitas, tá? E a solução fica interativa, então tu vai ter que descobrir quanto que é o K e quanto que é o N, certo? Mas, baseado nisso aqui, a gente também consegue encontrar. Então, em geral, simplifica escolhendo uma concentração e o tempo correspondente, né? Então, para ser a zero tanto, quando chega no tanto de X, eu tenho tanto de tempo, tá? E, então, a cinética das reações muito lentas ou muito rápidas é mais difícil de acompanhar, né? Então, elas, digamos, se é um tempo muito longo, então, por exemplo, né, reações que levam dias ou que levam meses para acontecer, então é mais fácil a gente trabalhar com o tempo de meia-vida. Então, a gente fixa um tempo e determina a sua concentração nesse instante, né, verifica lá, faz a medida. Então, é necessário começar cada reação, né, partindo de uma nova concentração. Então, o que eu vou variar para poder plotar? Vou variar o CA0 para saber quanto que dá o tempo para aquele x05, né? Então, para um CA0 de tanto, o tempo de meia-vida é tanto. Para um CA0 de tanto, o tempo de meia-vida é outro. E aí a gente encontra essa correlação, certo? Então, a gente vai medir diferentes concentrações iniciais, variação de concentração em função do tempo, né, mas para um determinado tempo t. Então, usualmente, se adota o critério de tempo de meia-vida, mas, como eu falei, tu pode adotar qualquer faixa de conversão que tu quiser. Né, X sendo conhecido e o resultado da concentração naquele momento sendo conhecido, não tem problema. Tá? Então, aqui está o gráfico de como é que ficam, né, as concentrações diferentes testadas, né, então, se é 0,1, a reação, né, deu essa curva aqui, no tempo de meia-vida, né, então, o tempo de meia-vida é tanto, se é 0,2, então, eu testo uma primeira concentração inicial, uma segunda concentração inicial, uma terceira concentração inicial, e para cada uma delas eu verifico qual que é o tempo de meia-vida, tá, e aí a gente vai ter um gráfico baseado nisso. Tá? Então, a gente pode, sim, escolher uma conversão qualquer, né, em um determinado tempo correspondente, por exemplo, T no tempo 0,7, né, o tempo no XA 0,7. Tá? Também é possível de utilizar. Bom. Então, aqui está as soluções genéricas, né, a gente pode fazer trabalhar as equações para, né, obter os resultados. Então, aqui vai ser, por exemplo, o tempo neperiano do tempo de meia-vida, em função do neperiano de CA0, vai te dar uma reta também, né? Tu pode resolver graficamente. Então, tem alguns casos aqui que tu pode utilizar para tentar linearizar essa equação, né? E fazer ela ficar mais fácil. Tá? Então, aqui tem um exemplo dessa aplicação do tempo de meia-vida. Tá? Então, tu tem ali a concentração inicial variando, certo? E o tempo de meia-vida, então, variando. Então, tu sabe que para cada uma delas a conversão sempre vai ser 0,5. E aí a gente pode, então, fazer a modelagem, né? Então, no caso da reação aqui, sendo A dando R mais S, tá? Num reator batelada, volume constante, utilizando-se, então, do método lá, colocando a questão na integral, né? A gente chega com um modelo, cadê? Aqui. Do neperiano do tempo do meia-vida vai ser igual ao neperiano do K, mais n-1 neperiano de CA0. Então, isso aqui linearizou a equação, né? E plotando, então, o neperiano do tempo de meia-vida versus o neperiano de CA0, a gente vai encontrar que o coeficiente angular é n-1, aí eu acho n, e o coeficiente linear da equação vai ser o neperiano de K. Tá? Então, a gente acha... Tu faz essa medida, né? No caso aqui, ele mostra para duas temperaturas, né?
Então, tu faz essa medida. Na primeira aqui, tu acha o K e o N. E aí, na segunda, tu já sabe qual que é o N, tu vai achar o K. E aí, tendo 2 Ks, 2 temperaturas, acha a energia de ativação. Certo? Bom. Aqui. Então, aqui ele mostra, né, a aplicação do cálculo usar a energia de o cálculo dos Ks ali para achar a energia de ativação, tá? Isso daqui também vocês já fizeram exercícios. Ok? Terceiro método, então, que a gente vai ver é método diferencial, tá? Que é aplicado diretamente na equação diferencial da velocidade a ser testada, né, e permite avaliar, então, os termos da equação. O que a gente vai fazer? Vai derivar, de vez de usar direto o resultado do balanço material aplicado ao reator, a gente vai avaliar o dCA/dt. O que é o dCA/dt? É o RA, tá? A gente vai trabalhar em função não usando a integral lá do balanço de massa do reator, mas sim usando a própria definição do que é a taxa cinética, né, que é a variação da concentração no tempo dCA/dt. Então, a determinação dos parâmetros cinéticos por esse método, né, é um método simples, né, e bastante usado em situações complexas, tá? Ele pode ser usado de forma complementar para validar o método, né? Pode usar o método integral, verificar quanto que acha, depois usar o método diferencial, que é um pouco mais, digamos, preciso, e aí tu compara os dois e aí tu vê se aquele método está validado, né? Se o que tu encontrou no integral tá correto. Então, ele pode ser feito de 2 maneiras, né? Então, usando os dados experimentais de concentração em função do tempo, e por aproximação determinando as taxas a partir das curvas cinéticas, né? Determinando as taxas diretamente utilizando os dados do reator diferencial. Então, qual é a dificuldade maior que eu vejo assim em trabalhar no método diferencial? O método diferencial, a gente vai medir a concentração em um intervalo de tempo suficiente que tu possa, digamos assim, supor que a velocidade de reação é constante naquele pequeno período de tempo, né? Então, usando esse método, né, como é que a gente vai fazer? Considerando uma reação conduzida de uma forma isotérmica, né, no reator batelada, né, do volume constante, a gente registra, então, a variação na concentração com o tempo, certo? Faz a mesma coisa que a gente fazia lá no método integral. Só que essa ΔCA, né, então eu vou ter o CA no tempo 0, no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3, e aí eu vou pegar essas variações de concentração e dividir pelas variações de tempo. E isso eu entendo que é o RA, tá? Então, se tu pegar essa equação aqui, né, e separar as variáveis, então, aplicando logaritmo em ambos os membros da equação anterior, a gente vai ficar com isso aqui, neperiano do dCA/dt, neperiano de K mais alfa neperiano de CA, tá? Então, isso daqui é uma equação de reta, y igual a ax mais b. Então, o que eu tenho que plotar? Neperiano do RA, tá? Quem que é o RA? O dCA/dt, ou seja, ΔCA, ΔT. Então, eu tenho que... Por que ele fala método diferencial? Eu tenho que considerar que a minha pequena variação de concentração naquela pequena variação de tempo é um diferencial, tá? Do diferencial temporal ali. Então, essa medida aqui, então, neperiano do RA vai ser igual ao neperiano do K mais o alfa neperiano do CA. Então, eu vou plotar essas duas coisas. Esse daqui seria o meu Y e esse daqui seria o meu X. O neperiano do CA é o meu X, tá? Então, aqui, ó. Numa curva, então, logarítmica, né? Neperiano aqui, neperiano no X, no Y, a gente vai ter os pontos experimentais vão fechar numa reta, certo? Mas, então, qual que é a dificuldade desse método? Eu tenho, como eu disse assim, eu estou chutando que naquele curto período de tempo, a minha variação da concentração e a variação do tempo me expressam a velocidade de reação. Só que a gente não pode esquecer que essa velocidade, ela está variando continuamente o tempo todo. Se eu medir nesse segundo a velocidade de reação e medir no próximo segundo, já não é a mesma. Por quê? Porque o CA mudou
o RA mudou. Só que se essa variação de tempo puder ser pequena o suficiente, que me diga que aquilo ali quase não mudou, que a variação for muito pequena, né, eu posso medir isso como velocidade de reação. Então, por exemplo, se eu pegar uma reação que leva 1 hora para acontecer e medir a concentração a cada 10 segundos, o que são 10 segundos em 1 hora? Né? Então, a variação da velocidade de reação vai acontecer sim, mas dentro desses 10 segundos, eu vou estar supondo que a variação, que a velocidade de reação mudou muito pouquinho. E aí, então, eu vou pegar esse ΔC por ΔT e vou dizer que isso é a taxa de reação. Tá? E aí, usando, então, esses dados de ΔC por ΔT, né, faço o neperiano disso, e o neperiano do XA, ploto as duas coisas, vai me dar uma reta. Então, a declividade, né, o coeficiente angular da reta, eu vou achar como o expoente alfa aqui da reação, tá? E o coeficiente linear vai ser o neperiano de K. Então, aí eu acho, né, o K diretamente, certo? Então, esse é o método diferencial, tá, pessoal? Ele seria o quê? Faço uma tabela de pontos experimentais em que eu tenho a concentração, né, medida de concentração ao longo do tempo, tá? E aí eu posso fazer a variação de tempo de tanto em tanto tempo, eu vou medir a concentração a cada 10 segundos, ou a cada 50 segundos, a cada 1 hora. Né? Se eu, por exemplo, para levantar a cinética do micro-organismo, de uma fermentação que leva 15 dias, né, eu posso fazer uma medida por hora, tranquilo, né, porque é bastante tempo total e aí meu intervalo é pequeno comparado ao total. Tá? Já, por exemplo, para uma reação quase que instantânea, para uma reação, por exemplo, ácido-base, isso daí não tem como funcionar, tu não tem como medir. É tão rápida que tu não vai conseguir medir os intervalos de tempo intermediários, né? É impossível, tá? Então, a gente vai aplicar isso quando a gente tem uma viabilidade de medir a concentração em intervalos de tempo pequenos o suficiente comparado ao total que eu consiga fazer esse método. Então, aqui, ó, algumas dificuldades apresentadas, né? Então, para obter essa derivada desse ADT usada na figura 5, né, deve-se diferenciar os dados concentração-tempo de forma numérica ou gráfica, tá? Que é aquilo que eu falei, delta CA, delta T, né? Então, fazer numérico ou fazer... Geralmente, a gente faz isso numa tabela, né, numa planilha do Excel, tá variando ali, fazemos delta CA, delta X, delta T. Dividindo um pelo outro, tu tem o RA. Aí tu vai ter uma coluna de RAs, uma coluna de CAs. Né? Quando o CA é tanto, o RA é tanto. Quando o CA é tanto, o RA é tanto. E aí tu plota isso para achar os parâmetros. Tá? Então, assim, quando vários componentes participam da reação, né, deve-se determinar a ordem da reação em relação a cada um deles. Então, isso será possível desde que se possa controlar a reação de que somente a concentração de um dos componentes varie, que é aquilo que eu estava falando lá no início, né? O que eu posso fazer? Se eu quero determinar o N do CA, vamos supor que é uma reação A mais B dando C, e aí eu tenho um CA na N e um CB na N. Se eu fizer um deles em excesso, eu tiro ele da equação, aí vai ser KCA na N. Né? Então, eu posso medir só o expoente do CA, tá? Para comparar, já que o outro não vai estar interferindo. Então, eu posso fazer dessas 3 possibilidades. Então, a concentração do componente principal varia e os demais componentes não são consumidos durante a reação, tá? Ou então, acompanha-se a concentração do componente principal, mantendo as concentrações dos demais componentes constantes. Então, eu posso fazer o quê? Enquanto o B está sendo consumido, eu vou repondo o B para manter a concentração dele constante, tá? Que é diferente do excesso. Então, eu não estou variando um deles, mas ele está ali presente, né? Digamos, ele interfere na taxa, então ele tem que aparecer na taxa. Ou então, acompanhar a concentração do reagente principal e mantendo-se a concentração dos reagentes constantes, introduzindo o excesso, né? Como eu falei, colocando o componente em excesso, a gente vai eliminar a interferência dele na taxa de reação. Tá?
se ambas as concentrações variam, né, faz uso do método das taxas parciais, então também é outra possibilidade. Mas o mais comum é isso, tá, pessoal? A gente ou vai repondo ali um dos componentes para avaliar a variação só de um deles, ou a gente bota ele em excesso para que ele saia fora da equação de taxa cinética, porque quando ele tem excesso ele não interfere. E aí eu faço isso com um, depois faço isso com outro, e eu avalio, né, digamos assim, a interferência, o expoente de cada um deles na reação, e depois a gente analisa tudo. Tá? Então, porque daí, como eu já vou saber o N, né, aí é mais fácil achar o K. Então, para usar o método diferencial, devemos conhecer a velocidade de reação em diferentes concentrações de um reagente específico, né? Podemos determinar os valores de velocidade empregando o método das velocidades iniciais. Então, uma possibilidade seria medir, assim, ó, reações, que seria fazer isso aqui, né? Concentração vai caindo no tempo, a gente vai variar o delta T, né? A declividade ali vai ser, então, a tua taxa de reação instantânea, né? E aí tu considera que esse intervalinho aqui é instantâneo, esse intervalinho é instantâneo, né? Então, lembrando que isso aqui vai ser sempre a tangente, né? A curva. E aí o método, uma possibilidade é usar as velocidades iniciais. Então, de vez de acompanhar isso aqui ao longo do tempo, eu faço diferente, né? A gente faz os pontos iniciais apenas. Concentrações iniciais, tá? Então, esse método de análise, né, para determinar as ordens, as velocidades específicas, é um dos mais fáceis, né? Demanda apenas um experimento, no caso das velocidades iniciais, tá? Mas outros efeitos podem não ser detectados nesse caso, tá? Por exemplo, reações que são reversíveis, tu pode não detectar isso aí. Por exemplo, como é que eu vou detectar se uma reação é reversível no método tradicional? Vamos supor, se eu deixar a reação acontecer a longo prazo. Se eu for medindo a taxa de reação, se eu for medindo a conversão, né, medindo a concentração em diferentes tempos. Aí passou, vamos supor, ela caiu 50% em 30 minutos, daqui a 1 hora ela já está lá com conversão de 0,9, e aí ele fica em 0,9 e não aumenta a conversão, ele vai estagnar naquilo ali, ou vamos supor 0,7, 0,8, alcançou a conversão 0,7 e parou de acontecer a conversão, né? Ou seja, a reação parou de acontecer. Então, poxa, se eu só alcancei aquela taxa de conversão e ela não continuou, eu já sei que a reação é irreversível, que ela vai parar naquele estágio porque ela alcançou o ponto de equilíbrio, que é o que a gente viu na outra aula, né? A gente acha lá o XA de equilíbrio. Então, se a reação avançou até um ponto e naquele ponto ela estagnou, e tu pode deixar dias aquela reação acontecendo e ela vai continuar estagnada ali, tu já sabe que ela é reversível. Então, nesse método das velocidades iniciais, tu não vai detectar isso, porque tu não vai deixar ela acontecer até o final, né? Tu vai medir apenas pequenas a variação num curto espaço de tempo com uma concentração inicial X lá, né? Então, vou variar o quê? Concentrações iniciais, vou verificar qual que é a taxa de reação naquele momento inicial, tá? Então, a gente pega, vamos supor, varia as concentrações iniciais e pega sempre ΔX por ΔT nos 10 primeiros segundos de reação, tá? Seria mais ou menos isso. Então, aqui a gente vai ter, de vez de plotar, né, a gente vai ter a concentração variando e a gente vai ter o RA, né, em diferentes pontos, mas sempre variando, então, concentrações iniciais, e eu vou verificar com aquele mesmo tempo quanto que ela está variando. Então, se eu plotar o nepereno de RA pelo nepereno de CA, vai ser o mesmo esquema, né? A gente vai encontrar o coeficiente angular como N e o coeficiente linear como nepereno de K, tá? No caso das concentrações iniciais, né, então isso aqui no método tradicional, né, medir concentração ao longo do tempo, e no caso das concentrações iniciais, a gente vai pegar só um tempinho curto e vai fazer várias curvas dessa, tá? Então, obtém um valor um pouco mais preciso do N, tá? Então, tu não vai deixar a reação acontecer, vai pegar apenas um tempo determinado. Por exemplo, eu vou fazer 5 experimentos, variando concentrações iniciais, todos eles medindo a conversão, vamos supor, em 30 segundos, certo?
que seria, né, então, o ponto inicial ali por isso que fala em taxas de reação inicial, né, em velocidades iniciais. Tá? Então, para essa parte do conteúdo, tá, o que eu deixei? Eu deixei uma lista que, na realidade, é apenas 2 exercícios, para vocês fazerem em Excel. Esse tipo de exercício é planilha, não tem outro jeito. E para vocês, então, me postarem eles, tá? Resolvam os 2 em Excel, são apenas 2 exercícios, e me mandem ele, que daí já fica valendo como tarefa para segunda nota, tá? Vai ser só esses 2. E aí fica, então, para vocês entregarem, tá? Anexarem lá nas tarefas. Um abraço aí para vocês. Obrigada, professora. Tchau, obrigada. Tchau, prof. Valeu.